Na casa do Ferit, ele está deprimido, triste, porque o Bolute não está lá com ele. Indim chega e diz: fiquei preocupado com você. Você não atendeu meus telefonemas, mas melhor não falar de coisas tristes. E o Ferit diz: então me diga. E aquela moça que você conheceu é estilista? E o Indim diz: eu acho que ela só pensa na profissão dela. Existem dois tipos de mulheres para mim. As que só querem o meu dinheiro e as que só pensam no trabalho. Enquanto isso, a Fatucha está conversando com a Nasli, dizendo que para ela o importante é que o Indim é rico. Que se ele fosse de classe média ou pobre não daria certo. Mas que ela não sabe como explicar a mentirinha que ela contou. E que ela não mentiu por mal, porque ela apenas, como ela aparenta ser muito elegante e rica, ele pensou que ela era rica. E para ela não deixar ele triste, ela entrou no jogo dele e disse que era realmente rica, milionária. E a Nasli diz: muito bem, então você mentiu pelo bem do Indim, disse que era rica para ele não ficar triste. E a Fatushi diz mais ou menos isso. No dia seguinte, Nasli chega na casa do Ferit. E ele diz que já anotou no papel o que ele quer para o cardápio da semana e vai trabalhar sem nem desejar um bom dia para Nasli. Farid chega no escritório decidido a descobrir como Hakan conseguiu aquele documento e ele chama a empresa que estava cuidando dos documentos e pergunta se tem como o documento ter vazado por lá. E os advogados dizem que não. E que o Demir ou a Zeynep podem ter mostrado para alguém o documento ou deixado alguma cópia em algum lugar e com isso Hakan e a Demet descobriram. E o Ferit está decidido a continuar investigando e descobrir quem foi a pessoa que entregou o documento para Demet. Enquanto a Suma está combinando de se encontrar com uma amiga em um café. Já a Fatucha está no restaurante que ela costuma frequentar e o Tariq vai até lá falar com ela. Tariq diz: eu não contei nada pro Indim. Fatucha fica super feliz e agradece. E o Tariq diz: eu não contei porque não é da minha conta. Mas quando puder, conte a verdade para ele. E até lá, saiba que ele gosta mesmo de comer salada, que come só até as 7 da noite, cuida da alimentação. E a Fatucha agradece a ajuda do Tariq. E o Tariq ainda diz que ela pode escolher o restaurante mais caro da cidade para ir com ele, que ele jamais iria permitir que ela pagasse a conta. E a Fatucha agradece a descrição do Tariq. Enquanto isso, o motorista da Demet vai falar com a Nasli, dizendo que a Demet tem algo importante para falar com ela sobre o Bulente. Enquanto Ferit vai até o trabalho do Hakan e o enfrenta, garantindo que o Bolute não ficará com ele, que foi apenas uma pequena vitória, mas que ele vai se vingar e que vai recuperar a guarda do Bolute pelo bem do sobrinho. Enquanto Nasli chega na casa da Demet e pergunta se o Bolute está bem, Demet diz que sim e faz uma proposta de emprego para Nasli. Diz para Nasli que seria bom se ela trabalhasse ali para cuidar do Bolute, já que o Bolute gosta dela. Nasli fica confusa e diz que ela é uma chefe, que ela gosta mesmo é de trabalhar na cozinha e não de babá. Nasli está muito confusa e não simpatiza nada com a Demet. Nisso, Denise chega. Denis cumprimenta a Nasli, a Demet, e eles vão ver o Bolute. Enquanto isso, a Fatucha, sabendo que o Tariq não contou nada ao Indim, liga para o Indim e combina de jantar com ele, mas ela diz que gostaria de jantar cedo porque ela não come nada depois das 7 e de preferência uma salada. Fala exatamente o que ele quer ouvir. Enquanto isso, o Bolute está brincando, jogando videogame. De repente, a Nasli e o
Denis chegam. Bolucci fica super feliz. Diz que estava com saudade da Nasli. Nasli o abraça. E ele diz que ganhou uma televisão e videogame, que ele está se divertindo muito. Ele não demonstra que está sentindo falta da Nasli e do Ferit, para Nasli não ficar triste. E na casa da Fatouche, ela está se arrumando para ir se encontrar com o Indin. E a Suma diz que está na hora dela contar a verdade para o Indin, antes que ele descubra. Enquanto a Nasli e o Denis estão contando uma historinha para o Bolucci, logo em seguida eles dizem que tem que ir embora. E o Bolucci diz que gostaria que o Denis pegasse a luminária que faz estrelinha no teto. E o Denis diz que vai buscar. Ele sai de dentro da casa da Demet com a Nasli. E a Nasli pergunta que luminária é essa. E o Denis diz que é uma luminária que a Zeynep comprou para o Bolucci, que eles sempre olhavam as estrelas enquanto conversavam antes de dormir. E que ele não teve coragem de ir na casa do irmão dele depois do que aconteceu. E a Nasli diz que vai com o Denis. Denis agradece. Enquanto a Fatouche está no restaurante com o Indin, e ele pede para ela falar sobre o trabalho. E nisso a Lia entra no restaurante. E o Indin a reconhece e diz: veja lá, Fatouche, é uma cantora com um futuro promissor ótimo. Vocês poderiam trabalhar juntas. E a Lia, assim que vê a Fatouche, a cumprimenta, abraça. E o Indin diz: vocês já se conhecem? A Fatouche, nervosa, com medo de ser desmascarada, diz: é que o Indin me conhece como uma estilista famosa e bem-sucedida, rica, sabe? A Lia entende que a Fatouche está mentindo pro Indin e entra no jogo dizendo: claro que eu sei, você é minha estilista favorita. Indin nem desconfia. Enquanto Denis e Nasli estão na casa do irmão do Denis. E a Nasli fica olhando para as fotos do Bolucci com os pais dele. Bolucci está sempre feliz. E o Denis diz que aquela foto foi tirada em um aniversário do Bolucci, onde o Ferit levou toda a família para viajar. Estavam todos felizes. Denis agradece a Nasli ter ido lá com ele. Ele diz que sozinho ele não teria coragem. Ele pega a luminária e eles saem da casa do Bolucci. Enquanto a Fatouche se despede do Indin em frente ao restaurante, pega um táxi e vai embora. Fatouche chega em casa nervosa e conta para as meninas que Ali entrou no mesmo restaurante que ela estava com o Indin e ela teve que mentir ali na frente da Lia, que a Lia entrou no jogo dela, mas que deve estar pensando coisas horríveis sobre ela. E a Nasli diz que está na hora dela dizer a verdade. Nisso a Lia liga para Fatouche e diz que gostaria de conversar com ela. Fatouche a convida para ir até a casa dela. Fatouche está com medo que a Lia a ofenda por ela ter mentido assim na frente dela. Enquanto Denis vai falar com o Ferit e diz que vai visitar sempre o Bolucci e que o Bolucci finge não estar triste para não deixar eles preocupados. Ferit agradece o Denis ir visitar o Bolucci. E o Denis diz: agora eu entendo por que você não quis casar com a minha irmã. Você e a Demet nunca dariam certo juntos. Ferit diz: eu sei. Acho que toda a família sabe, por isso que ninguém ficou chateado. E o Denis ainda conta que a Demet fez uma proposta de emprego para a Nasli cuidar do Bolucci na casa dela, e que a Nasli ficou dividida. Enquanto a Lia está na casa da Fatouche e pergunta o que aconteceu, por que ela mentiu para o Indin, e Fatouche explica que foi um mal-entendido, que ela não teve coragem de dizer a verdade, mas que ela não mentiu por mal. A Lia diz que entende que a Fatouche fez aquilo com boa intenção e que ela pode ajudar a Fatouche a dizer a verdade ao Indin. Fatouche agradece. Enquanto Ferit e Denis estão conversando. E o Ferit diz: será que a Nasli vai aceitar o emprego? E o Denis diz: eu não sei. Ela estava tão assim, indecisa, sabe? Ela gosta muito do Bolucci. E na casa da Nasli, a Fatouche e a Suma vão falar com a Nasli no quarto. E a Nasli conta que a Demet ofereceu emprego para ela. E a Fatouche diz que é bom ela não aceitar, porque logo o Bolucci vai voltar com o Ferit.
E a Nasli diz que pensa exatamente assim. E a Suma diz que é bom a Nasli aceitar a trabalhar com a Demet. Nasli diz que não gosta daquela mulher. Já na casa do Dennis, ele chega e ouve um barulho. Ele acha que é um ladrão. E é a Ali. Ela o assusta e depois dá risada. Ela diz que só foi buscar a máquina fotográfica dela e eles acabam se beijando. Na casa da Nasli, a Suma está olhando o documento, a foto, no celular do documento que ela mandou para Demet, fazendo a Demet conseguir a guarda do Bolut. E ela deixa assim, aberto no celular e vai dormir. No dia seguinte, o celular da Suma fica tocando. A Nasli entra para desligar o alarme e acaba vendo no celular da Suma a foto daquele documento. A Suma, ao ver que a Nasli está com o celular dela, ela fica super nervosa, tenta tomar da Nasli. Nasli diz, não, pega esse telefone. Como você teve coragem de fazer isso? Foi você que pegou e mandou esse documento para aquela mulher. Como a minha própria irmã fez isso? Eu não acredito. A Suma tenta se explicar. Nasli, revoltada, manda ela calar a boca. Enquanto isso, no escritório do Ferit, ele diz que está comprando todas as empresas que o Hakan estava interessado para se vingar, porque logo ele irá recuperar o Bolut. E na casa da Nasli, ela, decepcionada, enfrenta a Suma, enquanto a Fatushi tenta acalmá-la. A Suma tenta se explicar e a Nasli diz que vergonha que eu sinto de você. Vergonha de ser a sua irmã. Como você teve coragem de destruir a vida daquele menino. Veja em que situação você me colocou agora. Ei, eu não acredito, ainda você teve coragem de comprar presentes com o dinheiro sujo daquela mulher depois de destruir a vida daquele menino. Ei, a Fatushi tenta acalmar a Nasli, que está revoltada. Nasli diz, agora, o que eu faço, hein? Como eu vou contar para o Ferit? E a Fatushi diz para ela não contar para o Ferit, senão ele vai se vingar da Suma. Nasli fica sem saber o que fazer. Enquanto isso, o Ferit continua tentando descobrir quem que entregou aquele documento para Demet. Na empresa do Hakan, ele fica furioso ao descobrir que o Ferit comprou a empresa que ele queria. Enquanto na casa da Demet e Bolut estão tomando café da manhã. Dennis chega, Bolut fica feliz e nisso a Nasli liga para Demet e diz que não aceitará trabalhar com ela e desliga o telefone. E a Demet olha para o Bolut e diz, eu acho que aquela Nasli não gosta de você, nem quis vir trabalhar aqui. Dennis fica furioso com a atitude da irmã e diz, não fale assim. Você sabe, Bolut, como a Nasli gosta de você. E o Bolut diz, eu sei, ela sabe que eu não ficarei aqui muito tempo, por isso ela não quis trabalhar aqui. Já na casa da Nasli, ela chora e diz para Fatushi que não sabe o que fazer. E que a melhor coisa é contar logo para o Ferit antes que ele acaba descobrindo por conta própria. Enquanto o Ferit recebe uma mensagem do Dennis dizendo que Nasli não aceitou a trabalhar com a Demet. Ferit conta para o Injin e o Injin diz, aquela garota pensa como você, sabe que logo você irá recuperar a guarda do Bolut.